Então, pessoal, nessa videoaula nós vamos ver, né, alguns exemplos de exercícios, tá certo? Então, esse exemplo aqui, nós temos que calcular esses limites, né, utilizando as propriedades que a gente viu, né, na videoaula passada, tá certo? Então, o primeiro limite é um polinômio, né, limite de uma função polinomial, tá certo? E o segundo limite é o limite de uma função racional, tá certo? Você tem um quociente de dois polinômios, tá ok? Então, na letra A, calcular o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x tende para 5. Se a gente utilizar as regras, né, as propriedades de limite, nós podemos pensar, né, que isso aqui seria a soma, o limite da soma de duas funções. Você tem uma função 2x ao quadrado menos 3x mais uma função constante, né? 4. Então seria o limite da soma, a gente sabe que o limite da soma de duas funções é a soma dos limites, tá certo? Quando x tende para 5. Então seria o limite dessa função aqui, 2x ao quadrado menos 3x, mais limite de 4, dessa função constante. E, por sua vez, o limite de 2x ao quadrado menos 3x, eu também posso considerar novamente como duas funções, 2x ao quadrado e 3x, de forma que eu vou ficar com o limite de 2x ao quadrado menos o limite de 3x. Ou seja, o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, eu posso já escrever direto o seguinte, que o limite dessa função aqui vai ser limite de 2x ao quadrado menos limite de 3x mais limite de 4, certo? Então, eu posso escrever assim, ó, limite... Esse limite aqui vai ser igual ao quê? Vai ser limite de 2x ao quadrado, quando x tende para 5, menos limite de 3x, quando x tende para 5, não é verdade? Certo? Mais limite dessa função constante 4, quando x tende para 5. Ok? Aqui, observe que eu tenho uma constante multiplicada por uma função, né? E a gente sabe, uma propriedade do limite é que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Então, aqui eu posso escrever como sendo 2, esse 2 sai para fora aqui do limite, né? Seria 2 limite de x ao quadrado, não é verdade? Limite de x ao quadrado quando x tende para 5. Menos, limite de 3 vezes x seria 3 vezes limite de x, quando x tende para 5, mais limite de 4, quando x tende para 5, né? A gente sabe que o limite de uma função, de uma constante, né? Quando x tende para A, vai ser a própria constante, então vai ser 4 aqui. Já coloco 4 aqui, nesse valor desse limite, tá certo? Aqui vai ser igual ao quê? 2 vezes limite de x ao quadrado, observe que x ao quadrado é x vezes x. Então, você tem um produto de duas funções, x e x. Então, eu posso escrever como limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ser limite de x vezes limite de x. Então, vai ficar limite de x vezes o limite de x, quando x tende para 5. Menos, né, 3 limite de x quando x tende para 5. Mais 4. Tá certo? E o limite de x, tá certo? O limite de x, né? Esse limite aqui, ó, o limite de x quando x tende para 5, a gente sabe que isso aqui é 5. Aqui também é 5. E aqui é 5 também. Limite de x quando x tende para 5, né? Foi o limite que eu pedi para vocês provarem, né, no exercício, né, através da definição do limite. Então, eu vou ficar com 2 vezes 5 vezes 5, tá? Então, 5 vezes 5, 25 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 25 vezes 2, vai dar 50. Menos, aqui vai ser 3 vezes 5, 15. Mais 4. Eu tenho isso aqui, então, certo? Então, eu vou ter 50 menos
19, certo? Que vai dar 31, ok? Tá ok? Então, esse aí foi fácil. A letra B, tá? Eu tenho um limite dessa função racional aqui, tá? Então, aqui eu vou usar a regra do quociente, né? Então, o limite do numerador vai ser o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então, aqui vai ser limite quando x tende para menos 2 do numerador, que é x ao cubo, mais 2x ao quadrado menos 1, sobre o limite do denominador, que é 5 menos 3x, quando x tende para menos 2, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? O numerador, eu aplico as regras, né, da soma, né, como eu fiz com a letra A. Então, eu posso escrever como limite dessa função mais o limite dessa, menos o limite dessa, né? Certo? Ok? Então, o limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença, a diferença dos limites. Então, aplicando aqui, eu vou ficar com o limite dessa função igual, né, semelhante ao que eu fiz na primeira, na letra A aqui. Eu fiz limite disso aqui, menos limite disso, mais limite disso. Aqui é a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa, vai ser limite disso, mais limite dessa função, menos limite dessa. Certo? Ok? Então, vai ficar limite de x ao cubo, quando x tende para menos 2, mais limite, vou escrever logo assim, limite de 2x ao quadrado, já colocando 2 para fora do limite, vai dar 2 limite de x ao quadrado, quando x tende para menos 2, menos limite de menos 1 quando x tende para menos 2. E embaixo vai ficar limite de 5 menos limite de 3x. Então, limite de 5 quando x tende para menos 2, menos limite de 3x ou 3 limites de x. 3 limite de x quando x tende para menos 2. Certo? Ok? Limite de x ao cubo é limite de x, vezes limite de x, x ao cubo é x vezes x vezes x. Então, o limite do produto de funções vai ser o produto dos limites, né? Então, vai ser limite de x vezes limite de x vezes limite de x, tá certo? Limite de x, quando x tende para menos 2, é menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos 2 ao cubo. Isso aqui vai dar menos 2 ao cubo, menos 8, certo? Aqui eu tenho o limite de x vezes limite de x, quando x tende para menos 2, limite de x vai ser menos 2. Então, limite de x vezes limite de x vai ficar menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, tá certo? E aqui vai ser limite de uma constante, né? Menos 1 quando x tende para menos 2 vai ser menos 1, certo? E embaixo eu tenho o quê? Limite de uma constante, aqui vai ser 5. E limite de x quando x tende para menos 2 vai ser menos 2. Então, vai ficar menos 3 vezes... Aqui vai ficar menos 2. Então, né, resolvendo agora, eu tenho o quê? Vou ficar menos 8 mais... Então, vai ficar menos 8 mais 2 vezes 4 mais 8 menos menos 1 mais 1, certo? Sobre 5 menos 3 vezes menos 2, ou seja, mais 6, né? Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Então, aqui vai dar, né? Vai dar 1 sobre 11, ok?
1 sobre 11. Tá ok? Então veja, de uma maneira geral, né, para uma função, né, se a gente tiver uma função, se a minha função for uma função polinomial, como no caso aqui, ó, da letra A, né, é um polinômio, uma função polinomial, né, aqui é um polinômio, uma função polinomial, ou uma função racional, no caso da letra B aqui, ó, isso aqui é uma função racional, quociente de dois polinômios aqui, certo? Se a gente tiver um polinômio, né, se a gente tiver aqui, se a minha função f for um polinômio ou uma função racional, e o a estiver no domínio da função, então o limite da função, quando x tende para a, basta você substituir o x por a, ou seja, vai ser f de a. Basta substituir o x por a, tá certo? Então, no caso de uma função polinomial racional em que o a está no domínio da função, basta substituir o x por a, tá certo? Então, aqui simplesmente, né, eu não vou ficar fazendo isso aqui toda vez, né? Por exemplo, tiver que calcular um limite assim, né? Um limite aqui de um polinômio, eu não vou ficar fazendo isso aqui, né? Ficar fazendo isso. Eu vou substituir diretamente aqui o x por 5. Então, eu substituo diretamente o x por 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5 mais 4. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Nessa função racional. Eu não vou ficar fazendo isso que eu fiz agora, né? Eu só fiz aqui para mostrar, né, a aplicação das propriedades aqui na resolução desse limite. Mas quando eu for resolver esse limite aqui, de uma função racional, menos 2, né, está no domínio dessa função, né, basta substituir menos 2 no valor de x. Né? 5 também está no domínio dessa função. Né? Basta substituir o 5 no valor de x, como eu falei aqui. E aqui basta substituir o menos 2 no valor de x. Então vai ficar menos 2 ao cubo, mais 2 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 1 sobre 5 menos 3 que multiplica menos 2. Certo? Ou seja, eu simplesmente substituo, né, no valor de x, né, o menos 2. Tá ok? Certo? Esse próximo exemplo aqui, né, é um exemplo, né, para mostrar que nem sempre isso aqui é uma função racional, né, e nem sempre você consegue calcular o limite substituindo aqui o valor de x diretamente, né. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se você substituir o valor de x aqui diretamente, você vai obter, ó, vai ficar 1 ao quadrado menos 1, então o numerador vai dar 0, e o denominador vai ficar 1 menos 1, vai dar 0 também. Então, você vai ter 0 sobre 0 aqui, 0 sobre 0. Que, né, ou seja, substituindo o x, o x por 1 aqui nessa função, você vai ter, a minha função não vai estar determinada, né? Não vai estar definida, né, para x igual a 1. Ela não está definida em x igual a 1 aqui, né? Porque vai dar 0 sobre 0, né? Não está definida. Então, o que acontece? Eu não posso resolver, eu não tenho como resolver dessa forma, né? Substituindo o x aqui, certo? O x por 1 aqui. Então, como é que eu faço, né? Eu simplesmente vou procurar simplificar essa expressão aqui, tá? Então, veja, limite, tá certo? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende para 1, isso aqui vai ser igual ao limite de quem? Observe que x ao quadrado menos 1, tá? X ao quadrado menos 1, isso aqui é x mais 1 que multiplica x menos 1, tá certo? X ao quadrado menos 1 é x mais 1 que multiplica x menos 1, certo? Lembra da regra lá? A mais b que multiplica a menos b, primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos segundo termo ao quadrado, né? 1 ao quadrado, que vai dar 1, tá? Então, certo? Então, eu posso escrever como x mais 1, que multiplica x menos 1, o numerador. O denominador tem o x menos 1, quando o x tende para 1, tá certo? Então, tem isso aqui. X ao quadrado menos 1, substitui por x mais 1, que multiplica x menos 1. E o denominador, x menos 1, tá?
Como x mais 1, né? Como x menos 1 é diferente de zero, eu posso dividir o numerador e o denominador por x menos 1, né? Observe que x menos 1 é diferente de zero, porque o x aqui ele tende para 1, ele não é igual a 1, né? Se o x fosse igual a 1, daria zero aqui, né? O x menos 1 seria zero, né? Mas, no caso aqui, o x não é igual a 1, ele tende para 1, né? Como ele tende para 1, o x menos 1 ele é diferente de zero, portanto eu posso dividir o numerador e o denominador por x menos 1. Então, dividindo o numerador e o denominador por x menos 1, né? Ou seja, cortar aqui, ó, em cima e embaixo, isso aqui vai ficar o quê? Limite de x mais 1, né? Tá aqui, ó. Vai ficar simplesmente limite de x mais 1, tá? Quando o x tende para 1, tá ok? Isso aqui é simplesmente um polinômio, né? Um polinômio aqui, eu simplesmente, né? Substituo o valor de x aqui. Eu posso simplesmente substituir o valor de x aqui, tá certo? Então, vai ficar 2. Tá certo? Substituindo o valor de x aqui, vai ficar 1 mais 1, 2. Certo? Ok? Esse outro exemplo aqui, eu quero calcular o limite de g de x quando x tende para 1. Em que o g de x está definido dessa forma aqui, ó. O meu g de x é igual a x mais 1, se o x for diferente de 1. E o meu g de x é igual a π se o x for igual a 1. Tá? Então, ele é x mais 1 se x for diferente de 1. E o g de x é π se x for igual a 1. Tá certo? Então, veja só, quem vai ser, então, o limite de g de x, né, definido dessa forma, quando o x tende para 1? Quem é que vai ser o limite de g de x quando o x tende para 1? Tá certo? Quem vai ser o limite de g de x quando o x tende para 1? Veja, quando o x tende para 1, né, quando o x tende para 1, tá, o x é diferente de 1. Né? Quando o x tende para 1, o x é diferente de 1. Sendo o x diferente de 1, o meu g de x é igual a x mais 1. Portanto, limite de g de x quando o x tende para 1 é a mesma coisa do limite de x mais 1 quando o x tende para 1, né? Porque quando o x tende para 1, repetindo, quando o x tende para 1, o meu x é diferente de 1 e, portanto, o g de x é x mais 1, né? O g de x é x mais 1. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Está aqui um polinômio, né? O 1 está no domínio desse polinômio, né? Substituindo aqui, eu vou ter simplesmente 2, né? Então, vai ficar, substituindo o x aqui, vai ficar 1 mais 1, 2. Tá ok? Então, o limite de g de x quando x tende para 1 vai ser igual a 2. Certo? Um outro exemplo aqui, né? Que é calcular o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h quando h tende para... Aqui, ó. Calcular o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h quando h tende para 0, certo? Quando h tende para 0. Observe que se você substituir nessa expressão aqui, né, que é uma função racional, você tem um polinômio aqui em cima e um polinômio embaixo, se você substituir o h diretamente aqui, você vai ficar com o quê? Com h igual a 0 aqui, vai ficar 9 menos 9, então em cima dá 0 e embaixo dá 0. Ou seja, essa minha função aqui não está definida para h igual a 0. Então, não dá para resolver substituindo o h aqui, certo? Não dá para resolver substituindo o h igual a 0 aqui nessa expressão, porque minha função não está definida em h igual a 0. Então, como é que a gente faz? A gente simplifica essa expressão, certo? Então, veja só. Quem seria 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h? Essa expressão aqui. 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Desenvolvendo aqui, eu tenho o quê? 3 mais h ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado vai dar 9. Mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, né? Então,
2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 6h, mais o segundo termo ao quadrado, h ao quadrado, tá certo? Menos 9 sobre h, certo? Então eu tenho 9 menos 9, aqui ó, corta, vai ficar 6h mais h ao quadrado, né? Sobre h. Colocando h em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar 6 mais h sobre h, né? Colocando o h em evidência. Então vai ficar 6 mais h sobre h. Tá certo? Como o h tende para zero aqui, ó, o h ele tende para zero, ele é diferente de zero. Então eu posso dividir o numerador e o denominador aqui por h, porque o h é diferente de zero, né? Ele tende para zero. Então dividindo o numerador e o denominador por h, significa eu cortar aqui, isso aqui vai ser 6 mais h. Ou seja, em outras palavras, o limite dessa expressão aqui vai ser, no final das contas, o limite simplesmente de 6 mais h. Então, logo, eu tenho aqui o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h, quando h tende para zero, vai ser simplesmente o limite dessa expressão aqui. Vai ser o limite de 6 mais h, quando h tende para zero, tá? Basta simplesmente substituir aqui, ó, no lugar de h, 0, né? Vai dar 6, né? Você tem um polinômio aqui, substitui o valor de h, substituindo o valor de h vai dar 6, certo? Ok? Esse outro exemplo aqui, tá certo? Esse outro exemplo aqui, observe que se a gente utilizar a regra do quociente, né? O limite de um quociente vai ser o quociente dos limites, então vai ser o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, quando o t vai para zero, né? O limite do numerador vai ser igual ao quê? Vai ser o limite, né? Agora utilizando o numerador, a diferença, né? A propriedade da diferença. Aqui eu tenho duas funções, essa função raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 e uma função constante. Então vai ser o limite dessa raiz quadrada menos o limite de 3, tá certo? O limite da raiz quadrada dessa função vai ser a raiz quadrada do limite dessa função, que é a última propriedade de limite que a gente viu, né? Propriedade de número 6 aqui, ó. Limite da raiz enésima de f de x consistente para a vai ser raiz enésima do limite de f de x consistente para a. No caso lá, o n é 2, né? A gente está falando de raiz quadrada lá. Sendo n um número inteiro, né? O n é inteiro. Então, n lá é 2. Então, o limite da raiz quadrada da função é raiz quadrada do limite da função. Certo? Então, voltando aqui, certo? Se a gente aplicar aqui a regra do quociente, então vai ser o limite do numerador sobre o limite do denominador. O limite do numerador vai ser o limite dessa função menos o limite dessa função, que é a função constante. O limite dessa função, né, o limite da raiz quadrada, vai ser a raiz quadrada do limite desse polinômio aqui. O limite do polinômio, basta substituir o t por 0, né? Basta substituir o t por 0, né? Substituindo o t por 0 vai dar 9. Então vai ser raiz quadrada de 9, que vai dar 3. 3 menos 3 dá 0. Então o numerador vai dar 0. E o denominador, substituindo é um polinômio, basta substituir o t por 0, vai dar 0. O denominador vai dar 0. Certo? Ok? Então veja. A minha função, essa função aqui, ela não está definida em t igual a 0. Então eu não posso, né? Não tem como resolver, né? Não está definido em t igual a 0, né? Não tem como resolver substituindo, certo? Então o que é que eu faço? Eu vou ter que trabalhar essa expressão aqui. Então, o que é que eu faço aqui? Limite, esse limite aqui vai ser igual ao limite de quem? Vai ser o limite de raiz
de t ao quadrado mais 9 sobre t ao quadrado menos 3, quando t vai para 0. Tá certo? Vezes, eu vou multiplicar em cima e embaixo mais 3. T ao quadrado mais 9 mais 3. Então, veja, o limite dessa expressão aqui vai ser o limite dessa expressão aqui. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei essa expressão aqui, tá? Eu peguei essa expressão aqui, essa, e multipliquei por raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. E dividi pela mesma coisa, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Ou seja, eu peguei essa expressão aqui, que é essa expressão, e estou multiplicando por 1, né? Porque se eu multiplicar e dividir pela mesma coisa aqui, ó, eu estou multiplicando essa expressão por 1. Eu não estou alterando essa expressão aqui, né? Essa expressão, eu fazendo isso aqui, ó, multiplicando e dividindo aqui, ó, por raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3, eu não estou alterando essa expressão, porque eu estou multiplicando aqui por 1, certo? E aí eu vou ficar com o quê? Vou ficar com o limite de quem? Aqui, ó, eu tenho raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, que multiplica a raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3. Observe que isso aqui eu tenho a mais b, que multiplica a menos b, ou seja, primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Então, a mais b, que multiplica a menos b, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá certo? Aqui, ó, a mais b, que multiplica a menos b. Quem está fazendo o papel do a aqui, né? Aqui, ó, a mais b, que multiplica a menos b. Quem está fazendo o papel do a aqui? Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. Quem está fazendo o papel do b? 3. Então, ó, a mais b, que multiplica a menos b. Então, vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai ser essa raiz ao quadrado, que vai ficar t ao quadrado mais 9, menos 3 ao quadrado, menos 9, sobre o quê? Sobre t ao quadrado, tá certo? Que multiplica isso aqui, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, quando t tende para 0, né? Vou ficar com isso aqui. Isso aqui vai ser igual ao quê? Corta 9 com 9, vai ficar limite de t ao quadrado sobre t ao quadrado, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, quando t vai para 0. Tá certo? Como t é diferente de 0, né? Como t ao quadrado é diferente de 0, por que t ao quadrado é diferente de 0? Porque t é diferente de 0, né? T tende para 0, ele é diferente de 0. Então, t ao quadrado é diferente de 0, eu posso dividir em cima e embaixo por t ao quadrado. De forma que eu vou ficar com o limite de 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, quando t tende para 0, né? Certo? Que vai ser igual ao quê? Utilizando a regra do quociente, vai ser limite do numerador, que é uma constante, uma função constante, sobre o limite do denominador. Limite de 1, quando t tende para 0, vai ser 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre limite do denominador. O denominador tem duas funções aqui. Eu tenho raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 e uma função constante. Então, vai ser limite da soma, né? Limite da soma limite disso aqui, dessa raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, quando t vai para 0, mais limite de 3 quando t vai para 0. Então, limite dessa raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, então, limite da raiz é a raiz do limite. Então, vai ficar raiz do limite de t ao quadrado mais 9, quando t vai para 0, mais limite de 3, quando t vai para 0 é 3, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê, então? Limite
desse polinômio aqui, ó, t ao quadrado mais 9 com t é para 0, basta substituir no lugar de t 0, né? Basta substituir no lugar de t 0, né? Limite do polinômio, basta substituir o valor, né, no lugar da variável, certo? Tá ok? Tá certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Quando substituir aqui, vai ficar 9. Então raiz quadrada de 9 dá 3. 3 com 3, 6. Então vai ficar 1 sobre 6. Tá ok? Certo? Aqui eu tenho mais um exemplo, tá? Que é calcular esse limite aqui, tá ok? Calcular o limite do módulo, aliás, calcular não, né? Mostrar que o limite do módulo de x quando x tende para 0 é 0. Mostrar isso aqui, tá? Lembrando que módulo de x, essa função aqui, módulo de x, ela está definida assim, né? Módulo de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a 0. E vai ser menos x se x for menor do que 0, tá? Então, módulo de x é x se x for maior ou igual a 0. E menos x se x for menor do que 0. Como é que a gente pode mostrar isso aqui, tá? A gente não precisa utilizar definição de limite para mostrar isso aqui, tá? Embora pudesse também, mas não precisa, tá? A gente pode mostrar isso aqui simplesmente calculando os limites laterais, né? Ou seja, o limite de módulo de x quando x tende para 0 pela direita e o limite do módulo de x quando x tende para 0 pela esquerda, tá certo? Se a gente mostrar que esses limites laterais, né, são iguais a 0, então a gente vai estar mostrando que esse limite aqui é 0, né? Pois lembre, né, na primeira aula, tá certo? Lembre na primeira aula que a gente falou disso aqui, ó, né? Que o limite, se o limite de f de x quando x tende para pela direita é L, e o limite de f de x